Queridões, olá! Quem tem filhos pequenos sabe que é necessário entretê-los e nada mais natural do que utilizar o seu ofício para aumentar o repertório de brincadeiras. Meu Magno pai, por exemplo, é engenheiro, o que significa que eu passei parte da minha infância entre emocionantes brinquedos como, por exemplo, transferidores, compassos, calculadoras, astrolábios, mas não funcionou. No caso, meu filho obviamente já foi exposto a alguns brinquedos que reflitam a nobre arte da medicina, como por exemplo, este gracioso estetoscópio que, aliás, vou te contar uma coisa, viu? Melhor do que o que eu tinha no meu internato. Mas enfim, caso ele não queira ser exatamente médico, mas sim uma profissão que tem algumas coisas em comuns com a medicina, como por exemplo a presença de pacientes, carimbos e atestados, ele pode fazer cirurgia geral, ou então alguma das suas fantásticas especialidades, como por exemplo a cirurgia vascular. E existem outras opções, como por exemplo ortopedia, entre outras. No caso do papai ser um grande compositor e um excelente pianista como Robert Schumann, nada mais natural do que entreter suas filhotinhas com música. Como por exemplo no caso desta simplória melodia. Obviamente facilitava o fato de que mamãe Clara Schumann também era uma excelente compositora e uma excepcional pianista. E existe mais um fator peculiar. Quem é do mundo erudito sabe que tanto o instrumentista quanto o próprio compositor passam horas e horas mergulhados em seus instrumentos, o que significa que havia até uma disputa para ver quem que usava o piano, mas na verdade o que eu quero dizer é que existia um grande convívio social entre o casal e seus 6 filhos. Mas e se eu lhes dissesse agora que, apesar de toda esta convivência com todos e com toda a loucura que Schumann tinha pela sua esposa, ele foi impedido de ter qualquer tipo de contato com sua família? E eu vou te dizer mais, para aumentar a crueldade, isso se deveu a uma doença não infecto-contagiosa. E ainda por cima, este isolamento foi total e definitivo, ou seja, até o fim dos seus dias, o que significou na prática os últimos 2 anos e 2 meses da sua vida. Difícil, né? Neste episódio de hoje, iremos dissecar o distanciamento social de Robert Schumann. Já que começamos falando de linhagem paterna, eu vou contar uma história para vocês. Meu avô, pai do meu pai, vovô Miguel, uma lenda da braveza no sertão nordestino, era de uma cidade do Rio Grande do Norte que se chama Caicó. Mas como eu sou muito erudito, eu falo Caicóvski. E ele já dizia que naquela época, quando o rapaz queria desposar a mocinha, ele precisaria enfrentar a fera bestial do pai.
E uma vez que o rapaz fosse cabra macho de enfrentar o coroné, haviam duas maneiras de resolver a querela. A primeira delas era basicamente cada um sair na peixeira contra o outro. Uma maneira, digamos assim, que não é muito demograficamente positiva. A segunda maneira, que acabou sendo obviamente a prevalecente na história da humanidade, é um, digamos assim, rapto com TCLE, termo de consentimento livre, esclarecido, verbal. Vamos explicar melhor. O rapaz sequestra a moça, os dois desaparecem, o pai fica furibundo, tem um supradesnivelamento de ST em 3 elevações por acima de meio milímetro, junta lá os capangos para tentar ir atrás do rapaz, mas nada disso é feito. Mas depois de um certo tempo, eles retornam ao seio da família, só que com a mulher já sendo capaz de produzir a sua própria beta-gonadotropina coriônica, um hormônio volátil que apara as arestas familiares por um tempo. Na verdade, a história é meio repetitiva. Por um lado, o jovem mancebo, que eu chamo de portador de síndrome de ANTA, a genesia de noção total e ampliada, hormonalmente motivado, marchando como se fosse um soldado. Do outro lado, o furibundo pai da moça. E digamos assim, na bissetriz do relacionamento está a jovem donzela que está sofrendo sua primeira dor. Ou seja, cada um no seu arquétipo. Mas por que eu estou contando isso? Porque mais ou menos um século antes de Vovô Miguel, aconteceu algo semelhante na região da Baviera. O jovem Robert Schumann queria ser um grande pianista e para isso procurou o melhor professor que ele tinha na região. Chegando lá na casa de Friedrich Wieck, ele encontrou algumas coisas. Um professor enérgico e muito rigoroso. 2 alunos altamente compenetrados e competitivos. E 3 uma linda menina chamada Clara, que encantava a todos com sua graça, beleza e seu talento ao piano. Em algum momento da adolescência da moça, os dois começaram a se relacionar. Schumann era 9 anos mais velho do que ela, o que eu particularmente considero a diferença ideal de casamento, de idade para um casamento. Mas enfim, quando ela completou 18 anos, ele a propôs em casamento e eles assumiram para o pai o romance. O pai ficou absolutamente furibundo, não aceitou de forma alguma, cortou o relacionamento e, para que se tenha ideia, o caso foi parar na justiça. Quando Clara completou 21 anos de idade, o juiz deu a ela o direito de decidir sobre sua própria vida. E então se casaram. Ainda assim, o pai ficou quase 5 anos sem falar com os dois, até que aquele coração, digamos assim, peludo, como se costuma dizer, foi abrandado, obviamente, pelo nascimento, principalmente, das 3 primeiras netas. Mas por que tanta bronca com o rapaz? Além dos arquétipos tradicionais, ou seja, nenhum pai que quer ver um rapaz, um cara de tarado, fungando em cima do cangote da sua filha, havia algumas coisas a mais. O que dizem os biógrafos? Robert já tinha um passado meio devasso para os padrões de hoje, não sei não, mas isso era um fator. Em segundo lugar, o pai, apesar de ser um grande professor de piano, preferia que a filha casasse com um cara sério, como um advogado, por exemplo, não com esses pianistinhas por aí. Fato semelhante que aconteceu com Chopin. E 3, existe um outro fator que os biógrafos tradicionais têm menos liberdade em dizer, mas eu, com meu olhar clínico, digamos assim, tenho mais licença poética de dizer que é o seguinte:
existe uma questão médica aí relacionada. Robert Schumann era portador do que se chama hoje de transtorno bipolar e ele já tinha manifestações naquela época e todos sabemos o quanto é difícil relacionamentos entre pacientes com doenças psiquiátricas. Particularmente, eu considero que nessa fase da vida, Robert tinha um predomínio muito forte do componente ansioso. Ele chegava nas aulas precisando mostrar resultado e o professor era muito severo e realmente ele não passava uma boa impressão social, além do que vivia enchendo a cara. Ainda assim, casaram-se, tiveram 8 filhos, dos quais 5 sobreviveram e viveram juntos até o final da vida dele. Clara morreu muitos anos depois, sustentou toda a sua família com a função de pianista, inclusive foi a primeira difusora da obra do seu ex-marido. E neste período do nascimento, principalmente das 3 primeiras filhas, que Robert compôs o seu álbum para a juventude, que aliás foi o segundo álbum infantil que ele compôs na sua vida. Agora, eu vos pergunto, vocês sabem o que é um álbum infantil? Trata-se de um assunto para o nosso oráculo Nomina Anatomica Musicolorum. Um álbum infantil nada mais é do que um álbum para os infantes. Infantilidades à parte, vamos dissecar um pouco melhor o termo infante. Alguém que reconhece essa música? Essa peça é, na verdade, um tema da maravilhosa abertura 1812, o ano onde as invencíveis tropas de Napoleão foram vencidas pelo exército russo. Por ocasião da celebração dos 70 anos dessa vitória, o compositor Tchaikovsky recebeu a encomenda de fazer uma peça chamada Abertura 1812, e apesar de que ele teve uma educação francesa, aprendeu francês desde criança, etc e tal, ele não podia deixar de tirar uma palhinha dos franceses, colocando na sua peça este tema, que é da famosa Marseillaise, o hino francês, que na verdade na época desta batalha de 1812 aí, não existia nem havia 20 anos, era uma época de grande efervescência política e muitas guerras na época napoleônica. Este hino, cuja letra é famosíssima, Allons enfants de la patrie, nunca é traduzido como vamos crianças da pátria, apesar de que em francês o termo enfant é criança. Costuma ser traduzido como avante filhos da pátria, ou como se diz por aí, vamos à luta filhos da pátria. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o termo infante é um termo, inclusive militar, de onde deriva a palavra infantaria, e inclusive um título de nobreza muito utilizado na Península Ibérica. Lembramos, por exemplo, do infante Dom João VI, que aliás casou com outra infante, Carlota Joaquina, e estes, diferente dos russos, não tinham chance contra Napoleão, capturaram as suas trouxinhas e vieram para o Brasil em 1808. Agora, por que ele é chamado de infante? Porque infante era um nome dado ao filho legítimo do rei, mas aquele que não era o primogênito, ou seja, aquele que iria receber o trono. Esse sim se chama príncipe. Mas o termo infante também designava aquele jovem soldado que ia para a guerra e muitas vezes não sabia nem carregar suas próprias armas. Mas se você for analisar um pouco mais retrospectivamente na etimologia da palavra, infantus vem daquele que ainda não tem a habilidade de falar. Por isso, acabou sendo sinônimo de infância, ou seja, das crianças menores. Mas o termo infantaria ainda diz, de certa forma, respeito a jovens homens que estão no campo de batalha, afinal de contas, há muitos séculos, que não deveriam ter mais crianças efetivamente guerreando. Infelizmente, até hoje, ainda tem exércitos que burlam esta regra, trazendo cenas atrozes para toda a humanidade. Mas voltando ao nosso tema, o termo álbum infantil nada mais é do que um álbum, ou seja, um conjunto de várias peças que tem, de certa forma, alguma designação para as crianças. Mas existem 2 tipos de álbum infantil muito característicos na literatura erudita. Um deles é aquele feito, ou seja, composto com a intenção de que crianças comecem a estudar. São peças relativamente simples para que sejam as primeiras peças que as pessoas começam a tocar. Voltando ao caso de Tchaikovsky, ele compôs um belo álbum infantil chamado Детский Album, que
que significa álbum para criança, baseado nos álbuns de Schumann. Este álbum foi dedicado ao seu sobrinho e foi composto numa época em que ele já era professor de música e harmonia e composição no Conservatório de São Petersburgo. Inclusive, eu o considero um álbum bastante didático. Ele põe lá uma valsa, uma mazurca, uma polonese, diversas peças infantis de diversas formas diferentes, muito bonitas. E já que ele fez o álbum baseado em Schumann, por que não pegar a dança alemã? Percebam que é uma música aparentemente simples. Outro tipo de álbum infantil é bastante diferente. Ele é um álbum mais baseado em situações ou cenas infantis que os compositores querem fazer e não tem esta preocupação de serem músicas fáceis. Aliás, muito pelo contrário, são peças de concerto. Um bom exemplo é o álbum de Claude Debussy. Aliás, pequeno parêntese, Tchaikovsky deixou de ser professor de conservatório, ou seja, um cargo que ele tomava muito tempo, para poder se dedicar plenamente à arte da composição, graças a uma personagem maravilhosa da história chamada Nadezhda von Meck, que patrocinava, ela era uma espécie de mecenas para Tchaikovsky e para outros também. Depois de 13 anos que ela o bancou, eles tiveram lá algum desentendimento, ela teve umas questões de saúde e ela deixou de ser um mecenas para Tchaikovsky e acabou arranjando um outro menino para cuidar, o francês Claude Debussy. Eu vou te dizer, o dedo que essa mulher tinha para descobrir talento, pelo amor de Deus. Ela também veio ajudar Henri Wieniawski, o famosíssimo violinista e virtuoso do violino, em sua doença final. Voltando ao caso de Debussy, ele deu aula para as duas filhas de Nadezhda. Na verdade, ele até chegou a pedir uma delas em casamento, mas não rolou. Depois, claro, se casou e teve uma filha, do qual ele era absolutamente alucinado nela, normal, compreensível. O apelido dela, carinhoso, era Chuchu. E a ela ele dedicou um dos mais maravilhosos álbuns infantis de toda a literatura erudita. E na época havia um personagem famoso que era, digamos assim, uma grande alegria para a criançada. Inclusive o próprio Claude Debussy pintou um quadro com essa figura e acabou se tornando uma das peças deste álbum. Cakewalk Song. Percebam, é como dizem os pianistas, música infantil não é música infantil. Sacastes. O caso de Schumann é duplamente curioso porque ele foi um compositor dos raros que fizeram dois tipos de álbum infantil. Curiosamente, o álbum mais destinado para as crianças propriamente ditas foi o segundo composto, porque foi pelo nascimento dos seus filhos. Enquanto o primeiro foi quando ele ainda queria mostrar que era um grande pianista e dedicou a Clara. Aliás, um relacionamento meio que entre uma adolescente e um homem já formado, que me permitem algumas outras considerações que poderemos deixar para outros comentários. De qualquer forma, o álbum infantil do qual estamos falando, ou o álbum para os jovens, ou o álbum para a juventude, como costuma ser traduzido, tem várias peças com nomes bastante fortes, como por exemplo, O Cavaleiro Selvagem. Outro nome bem sugestivo é O Alegre Camponês de Volta do Trabalho, ou no original alemão, Die Fröhliche Landmann, die Arbeit, die Fröhliche Landmann, Fröhlicher Landmann, von der Arbeit zurückkehrend. Danke. Existe outro exemplo bastante curioso que merece uma certa atenção. Lá pelos idos de 1850 a 1860, houve um fenômeno curioso, particularmente na Alemanha. Os médicos estavam muito preocupados com as altíssimas taxas de mortalidade infantil e resolveram se unir
para tomar medidas cabíveis a isso, no que é considerado o primeiro movimento do qual se originou a especialidade médica pediatria. E existe hoje em dia um conceito muito clássico entre os pediatras que a criança não é um adulto pequeno, ela tem inúmeras particularidades, tanto orgânicas quanto psicológicas. Mas este conceito não era claro na época. Por exemplo, os velhos contos dos irmãos Grimm, também da Alemanha e também contemporâneos de Schumann, mostravam crianças em diversos aspectos, digamos assim, inaceitáveis hoje em dia. Por mais que eles dissessem que aqueles não eram contos propriamente infantis, sim contos normais que tentavam relatar alguns aspectos da sociedade da época e envolvia a criança. Por exemplo, no caso da Cinderela, aliás, esplendidamente musicada por Gioacchino Rossini na sua ópera Cenerentola, uma obra-prima, no conto original, a madrasta da Cinderela tinha duas filhas. Uma delas, ela cortou o tornozelo e na outra cortou o pé para que coubesse na sandália, que aliás não era de cristal. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque num álbum infantil, uma das peças se chama Memória e tem uma data bem característica. 4 de novembro de 1847, que foi a data da morte de um grande compositor, muito admirado pelos Schumanns, que foi Felix Mendelssohn. Aliás, o nome do seu último filho, Felix, veio em homenagem a este grande compositor, que faleceu precocemente, assunto para outros episódios. Mas o que eu quero dizer? Hoje em dia é muito estranho imaginar um álbum dedicado a crianças que tenha uma peça fúnebre. Por isso eu considero que essa peça talvez seja a peça mais antipediátrica de toda a história do romantismo. Choca um pouco aos olhos de hoje em dia, né? Agora, voltando ao álbum infantil dedicado aos adultos, existe uma peça que é uma das mais célebres melodias de Robert Schumann, que na minha opinião é uma obra não apenas genial, mas que está exatamente, como filho de engenheiro eu diria, na bissetriz entre os polos de humor depressivo e ansioso de Schumann. A obra se chama Träumerei, que costuma ser traduzida como sonhando, mas os gênios da tradução colocaram também o nome de devaneio, que eu acho muito mais adequado. Em teoria, esta música tentava descrever aquele sonho, mas não sonho noturno ou sonho da vida, e sim aquele sonho daquele cochilo vespertino, aquela alcalose pós-prandial depois do almoço, ou seja, aqueles sonhos que às vezes eram os sonhos mais lindos. E serviu de inspiração para outras músicas. Mas por que eu considero essa música tão especial e esta bissetriz psiquiátrica no caso de Schumann? Porque uma leve inflexão faz com que ela se tenda mais para o polo depressivo ou para o polo ansioso. Eu vou expor aqui o tema para vocês.
interpretação tão comum hoje em dia está bastante errada do ponto de vista histórico. Este tipo de andamento com o qual muito se toca hoje em dia é considerado historicamente incorreto. O andamento original era um pouco mais andado, e o fato de ser mais andado não necessariamente significa que a música é mais ansiosa, mas algumas inflexões interpretativas dão este caráter mais ansioso no sentido daquele jovem apaixonado que tem certeza da sua conquista. É como se ele tivesse a certeza da conquista, mesmo que intangível. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, tenho um pouco mais de 20 anos de formado e hoje em dia já condenamos práticas que nós mesmos fazíamos na época da nossa residência. Imagine então você analisar condutas médicas de 2 séculos atrás. Eu digo isso porque volta e meia lê-se por aí que foi uma crueldade o que fizeram com Schumann ao não permitir que ele nunca mais tivesse contato com sua própria família. Mas será que foi? Vamos analisar as coisas com um pouco mais de profundidade. Em primeiro lugar, a Europa sempre foi um continente que teve uma certa experiência bem-sucedida em algumas doenças, no caso do isolamento dos pacientes. Isso foi muito comum tanto nos leprosários quanto nos tuberculosários, onde os pacientes eram isolados da sociedade, muito mais para a proteção da sociedade do que dos pacientes propriamente ditos. Pode-se dizer, por exemplo, do conceito de quarentena, aqueles famosos 40 dias, onde as pessoas tinham que ficar isoladas dos outros. Há várias histórias envolvendo as quarentenas, uma delas, talvez a mais conhecida, eram de navios mercantes do Porto de Veneza, que depois da Peste Negra precisavam ficar ancorados para que se vissem que as pessoas de lá não estariam portando doenças que poderiam trazer riscos a toda a população local. Eu andei comentando no começo sobre o meu avô Miguel. Aconteceu com ele isso. Numa expedição de quase 80 homens para uma construção de estrada de ferro, 20 chegaram vivos. Um dia ele perdeu a consciência e acordou num quarto abafado, escuro. Ele não sabia o que aconteceu. Olhou para o lado, havia corpos ao redor dele e de repente uma janelinha se abre e alguém pergunta: quantos estão vivos? Uns 5 ou 6 levantam a mão e eles jogam pratos de comida para os vivos. Isso era uma quarentena de uma febre amarela que assolou todo aquele grupo de trabalhadores, dos quais 1/5 apenas sobreviveu. Voltando ao caso da Europa, existe também uma outra situação onde as pessoas eram isoladas da sociedade, que eram os famosos hospícios, os locais onde ficavam os lunáticos, os loucos, os endemoniados, os pacientes, os pinéis. Pinéis? Pinel? O termo Pinel, que hoje em dia é praticamente sinônimo de loucura, na verdade vem de um grande médico francês, Philippe Pinel, que realmente foi um dos pioneiros em dar um tratamento um pouco mais humanizado para os pacientes dos manicômios. Para começar, existe uma questão muito séria da época. Alguns relatos acreditam, apesar de que não se podia provar isso na época, que mais ou menos 80% de pacientes nos manicômios da Europa daquela época, na verdade, eram portadores de sífilis terciária. Mas a sífilis terciária apresenta uma série de manifestações clínicas, como a tabes dorsalis, etc. e tal, que não são vistos em outras doenças psiquiátricas. De qualquer forma, este tratamento mais humanizado foi uma tendência que persistiu em outros países. No caso da Alemanha, isto foi levado a cabo pelo Dr. Franz Richards, que teve um estudo e uma influência muito grande de um psiquiatra inglês, John Conley, que prescrevia o método do no restraints, ou não restrições aos pacientes. Mas vamos voltar um pouco antes na história de Schumann.
Schumann estava apresentando cada vez mais seus surtos psicóticos e eles estavam se tornando cada vez mais violentos. Uma das características que Schumann apresentava era o que se chama na psiquiatria de ambivalência, ou seja, pensamentos absolutamente opostos frente às mesmas pessoas, objetos ou situações. No caso, a vítima era sua esposa, a quem ele amava muito, mas nessas crises ele chegava a ser violento com ela e temendo pela vida da sua própria esposa. Depois ele entrou num quadro depressivo tão importante que ele resolveu se suicidar, tentando se atirar de uma ponte por sobre o rio Reno. Por sorte, ele chegou de uma maneira meio estranha lá entre os pescadores que o viram e o seguiram, e quando ele se tacou na água, eles foram resgatá-lo com muita resistência, mas ele voltou para sua casa. A família, especialmente Clara e um dos amigos mais próximos deles, que era o grande compositor Johannes Brahms, realmente já estavam cogitando de levá-lo a um asilo. Mas, com este episódio, realmente isso ficou bem claro e resolveram levar à casa de Endenich, onde o principal psiquiatra que cuidava era um médico chamado Dr. Franz Richards. Ele era um grande psiquiatra da sua época e teve uma influência muito importante de um outro psiquiatra inglês, John Connolly, que usava um método chamado No Restraints. E o que eles conseguiam fazer era realmente tratar o doente mental como aquilo que ele é, um doente mental. O método de sem restrições, ele consistia em não fazer o que se fazia normalmente na época, que eram camisas de força, algemas, pacientes presos, na época pré-Odol, para segurá-los dos seus surtos, mas sim um tratamento realmente mais humanizado. Schumann até recebeu um piano lá e em alguns momentos ele até compunha, inclusive algumas vezes melodias de vozes que ele ouvia como parte das suas alucinações auditivas. De qualquer jeito, o Dr. Franz Richards realmente fazia 2 visitas por dia, como se fosse uma psicoterapia, e anotava o quadro tanto de Schumann quanto de todos os outros pacientes. Agora, você manter um paciente desses sem a restrição física significa, obviamente, que alguma outra coisa você vai ter que abrir mão. No caso, era o total isolamento dos seus familiares, as pessoas mais próximas, em especial filhos, esposa ou pais. Amigos eram permitidos, de forma que Johannes Brahms e também Joseph Joachim, o grande compositor e violinista, também chegaram a visitá-los algumas vezes. Porém, a sua esposa era proibida. Só que isso causou em Schumann uma outra coisa que o próprio doutor descreveu, que também é um dos as da esquizofrenia, que é o afeto. Ele aparentemente deixou de ter afeto e mal se lembrava da sua esposa, a não ser em alguns momentos onde ele era, digamos assim, estimulado a fazer isso. Alguns meses depois que ele estava internado, ele escreveu uma carta para ela porque era aniversário de casamento dos dois. Aliás, quando ele foi internado, sem saber, a sua esposa estava grávida da sua última filha. Quando Schumann recebeu a carta de resposta de Clara, ele entrou em um estado de ansiedade tão grande que precisou de semanas para se recompor. Por isso eu digo que o Dr. Richards tinha seus motivos para manter Schumann afastado da sua esposa. No final de contas, Schumann acabou ficando 2 anos e 2 meses nesta instituição e no final o médico percebeu que ele estava se definhando. Aliás, uma característica um pouco comum entre os doentes mentais é que ele começou a simplesmente não comer mais. O negócio ficou tão grave que ele começou a ter espasmos de língua, mas na verdade o que acontecia é que ele estava tão fraco que ele mal conseguia falar, de forma que Clara recebeu uma carta do médico dizendo que se você quiser ver seu marido ainda vivo, que venha ao hospital com brevidade. E ela foi, acompanhada do eterno amigo Brahms. O que aconteceu foi que ela precisou de um tempo para realmente ter a coragem de se encontrar com ele e vê-lo, mas no fim se encontraram. E segundo Brahms, foi uma coisa absolutamente tocante ver aquele casal que se amava tanto depois de 2 anos de separação com ele naquele estado terminal. Ela mesma relata numa carta anos depois que ela acha que ele a reconheceu, apesar de que ele não conseguia falar mais.
e ela inclusive chegou a alimentá-lo, na verdade, com gelatina e vinho, que na verdade eram as únicas coisas que ele aceitou comer nas suas últimas semanas de vida. Depois desse último contato, Schumann acabou falecendo dormindo na mesma noite. Mas no fim de contas, o que eu quero dizer é, diferente do que dizem por aí, que foi uma grande crueldade feita com ele, eu discordo totalmente. Dr. Richards fez aquilo que a medicina podia fazer de melhor na sua época. Papo Cabeça. Todas as pandemias da história da humanidade trazem consigo algumas consequências e crueldades a mais, além da morte das pessoas. Com a pandemia do Covid não foi diferente. Por exemplo, todos os profissionais que atuaram na linha de frente da pandemia, como por exemplo nós médicos, mas também todos os outros profissionais de saúde, desde o atendente do hospital, seguranças, policiais, bombeiros, etc. e tal, carregaram consigo a possibilidade muito cruel de ser o próprio vetor da doença e espalhá-la para seus familiares. Isso justifica alguns sofrimentos adicionais, como por exemplo, ver o seu próprio filho, uma criança prematura, através de vidros, ou então como alguns relatos que mostraram profissionais de saúde sendo escorraçados de serviços de transporte público por medo que as pessoas tinham de que eles fossem o vetor. Mas o pior é a possibilidade de você realmente passar a doença para quem você ama. A segunda crueldade adicional que eu gostaria de citar aqui é o fato de que as pessoas muitas vezes não tiveram a oportunidade de se despedirem de seus entes queridos e amados. Por exemplo, visitas hospitalares ou mesmo a extrema unção. Alguns padres tiveram que brigar para conseguir entrar em hospitais e dar a unção dos enfermos a quem quisesse ser ungido. Agora, muitas vezes aquele último abraço, aquele último momento, ou então aquelas palavras finais que para quem fica serão absolutamente inesquecíveis, foi-nos muitas vezes subtraídos. Por falar em transporte público, durante muito tempo, no auge da pandemia, os transportes públicos estavam fechados. Poucos ônibus circulavam e mesmo assim, com a janela aberta, no trajeto do hospital que eu trabalho para a minha casa, eu cruzava muitas vezes a Avenida Paulista inteira, não é tão grande assim, mas a pé, porque eu tinha medo de pegar um ônibus e eu ser o vetor para outras pessoas. Isso não aconteceu apenas comigo, obviamente. Agora, teve um dia que isso aconteceu de uma maneira bastante marcante para mim. Foi no dia 27 de março de 2020, quando o Papa Francisco fez uma oração, na verdade a indulgência Urbi et Orbi, que na verdade costuma ser feito em outras ocasiões, como o Natal e a Páscoa, mas foi feita especificamente como uma oração comunitária pelo fim da pandemia. A Avenida Paulista, que estava totalmente vazia, estava em plena consonância com a Praça de São Pedro, igualmente vazia, e o som do eco das orações realmente foi uma coisa muito marcante. Em determinado momento, o Papa fez uma oração onde ele pediu algo que não é muito comum neste tipo de oração, que é que Deus dê a bênção aos governantes para que tomem as decisões corretas em meio à pandemia. Olha para os doentes e moribundos, oprimidos pela solidão. Consolaci, ó Signore. Olha para os médicos e trabalhadores da saúde, exaustos pela fadiga. Consolaci, ó Signore. Olha para os políticos e administradores que carregam o peso das escolhas. Consolaci, ó Signore. Consola-nos, ó Senhor. Isso tem um significado muito importante porque muitas decisões políticas e populacionais funcionam como remédios amargos e sabemos na medicina que o remédio não pode ser pior do que a doença.
o que infelizmente aconteceu em muitos casos, mas existe na medicina um conceito que costumamos dizer que é o conceito do médico do dia seguinte. Depois que tudo passou, é mais fácil dizer o que poderia ter sido feito. Por isso, quando eu leio alguma crítica aos médicos de Schumann, e não estou querendo ser corporativista, eu vejo com muita reserva. Eu acho que ele fez de acordo com aquilo que ele tinha de melhor na época, por mais que pareça ser cruel o tratamento do isolamento que foi dado a Schumann. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa que uma pessoa que teve que ficar isolada de seus parentes, mas dessa vez por doenças que ponham em risco a vida das outras pessoas. Eu comentei alguns momentos atrás que a primeira profissional de saúde com quem eu debati aspectos de saúde dos compositores foi exatamente o caso de Schumann com minha tia, que era psicanalista e professora de psicanálise. Infelizmente, titia faleceu em meio à pandemia. Na verdade, a doença dela não teve absolutamente nada a ver com o Covid, mas, infelizmente, houve uma restrição muito grande de pessoas que pudessem visitá-la. Basicamente, a filha dela, minha prima, e eu, como o médico de família que estava lá acompanhando. A mesma coisa ocorreu com o velório, que simplesmente não aconteceu, porque na época havia uma determinação que os velórios fossem esvaziados. E havia um certo sentido no momento em que se debatiam vias de potenciais contaminação da própria pandemia. Mas alguém aqui vai discordar de mim que não deixar com que os entes queridos se despeçam das pessoas falecidas não é também uma crueldade? Por fim, eu presto aqui a minha homenagem àquelas pessoas que, assim como a minha tia, não puderam ter a oportunidade de se despedir nos seus últimos minutos das pessoas com os quais conviveram durante toda a vida. E às vezes este sentimento de tão puro e simples parece que só poderia ser captado pela pureza das crianças, que é a simplória vontade de estar juntos.